E aí, pessoal, bom dia a todos vocês, caminhando já para tardezinha e hora do almoço, né? Qual é a palavra que eu tenho para você hoje? 1 Coríntios, ou melhor, 2 aos Coríntios, no capítulo de número 10, verso 4, onde está escrito assim: as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus. Quais são as lutas que você tem travado? Acredito eu que as maiores dificuldades e as maiores lutas são internas, são dentro de você. Porque as lutas internas envolvem o emocional, envolve o que você pensa. E o seu pensamento, na maioria das vezes, te conduz a caminhos inexistentes, mas que na sua mente é tão real que deixa você para baixo, desanimado e impede você de fazer muitas coisas. Por isso, hoje falamos sobre 2 aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, que diz que as nossas armas, a arma que nós temos que lutar nessa guerra, não são carnais, mas são poderosas. Nós vamos ver algumas armas que não são visíveis, mas elas são poderosas se elas forem colocadas em prática, se você souber manejar, lidar, cuidar e lutar com elas. Uma das armas que podemos usar é de que Cristo reina à direita de Deus e a Ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Está lá em 1 Pedro 3:22. Quais são as lutas que você tem passado dentro de você? As lutas internas, as lutas espirituais ou as lutas emocionais, a luta da alma. 1 Pedro capítulo 4, verso 1, diz assim: ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse pensamento. Armai-vos desse pensamento. O pensamento pode ser usado como uma arma. Aí nós vemos aqui um ponto importante. 1 Pedro 4:1, ele está dizendo para que nós venhamos nos armar com este mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu o pecado, rompeu a barreira, rompeu o obstáculo, rompeu a dificuldade, rompeu o bloqueio. Você já prestou atenção que na maioria das vezes que você vai enfrentar alguma coisa nova, sempre você se depara com alguma barreira? E quando você não quer passar por essa barreira, você sempre inventa alguma desculpa? Pois bem, quais são as armas que nós podemos usar para enfrentar essas dificuldades internas ou essas lutas que na maioria das vezes você observa não são visíveis? As armas poderosas está em Efésios capítulo 6, versículo 14 ao 18. Lá tem a arma da verdade, da justiça, as boas notícias, as boas informações, a fé, a salvação, a palavra de Deus, que é o guia, a oração, que é o diálogo com Deus, perseverança e a vigilância. Essas são as armas que nós podemos usar, mas na maioria das vezes você tem olhado para isso como apenas algumas palavras ditas por religiosos. Mas veja bem, Efésios diz que essas são armas. Assim como nas guerras usam fuzis, tanques, granadas, no mundo invisível ou as lutas invisíveis, essas armas são as que deveriam e devem ser usadas, mas que muitas das vezes não a usamos. Então, guarda isso com você. Essas são as armas que nós devemos usar espiritualmente. Tá bom?
Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.